O presidente eleito em outubro poderá indicar até 21 ministros para tribunais superiores e STF até 2031, influenciando cerca de 20% das vagas dessas cortes. No Supremo, a renovação pode atingir 4 dos 11 ministros, alterando significativamente a composição. As escolhas têm potencial para impactar julgamentos e jurisprudências por anos. Lembrando que as nomeações dependerão da aprovação do Senado e poderão redefinir o equilíbrio político das cortes. A gente tem aqui para nossa audiência uma arte que mostra as vagas que estão disponíveis. Então, a gente tem ali cada corte. A gente tem o STF com 4 vagas, uma já está aberta, que é justamente do Barroso, e tem mais 3 aí na portinha, porque tem aposentadoria até 2030. Depois a gente tem o STJ, uma vaga já aberta, 5 aposentadorias, uma vaga do Benedito Gonçalves, aquele que agora é corregedor do Conselho Nacional de Justiça. A gente tem também o Tribunal Superior do Trabalho, com pelo menos 6 vagas, uma já está aberta e 5 são por aposentadoria. No Tribunal Militar são 2 vagas. O Superior Tribunal Militar, que é aquele que está para julgar a patente do Jair Bolsonaro em relação ao suposto golpe de Estado, e que também na semana passada iluminou os prédios ali dessa corte com as cores da bandeira LGBT, e lá vai o trem. A gente tem também o TSE, com 4 vagas, 2 ministros titulares e 2 substitutos, é aquele da rotatividade, quem assumiu agora foi o Nunes Marques, junto com o Mendonça. E a gente também tem os tribunais regionais e outras cortes, que aí abre a porteira, são diversas vagas adicionais, tanto nos tribunais eleitorais quanto nos tribunais trabalhistas. Nós também temos aqui para nossa audiência uma tela com o nome dos ministros. Agora nós estamos falando somente da Suprema Corte, né, do nosso STF. São esses ministros aí que até 2030 deixarão seus cargos. Então a gente começa com o Barroso. O Barroso pediu para adiantar a aposentadoria dele, então ele está aposentado desde o ano passado, foi bem ali depois da Magnitsky, que provavelmente o Barroso não gostou dessa movimentação e se adiantou e pediu aí essa aposentadoria. A gente tem o ministro Fux, que vai se aposentar em abril de 2028. Nós temos também a ministra Carmen Lúcia, essa daí só chora com essa coisa toda da misoginia e tal. Bom, nós temos até abril de 2029 para aguentar o choro da ministra, e também temos o decano da Suprema Corte. Esse é o mais impressionante, né, gente? Ministro Gilmar Mendes, que foi indicado pelo FHC. FHC, gente, ele tem até dezembro de 2030 para se aposentar. Lembrando que essas datas que vocês estão vendo aí, de 28 em relação ao Fux, abril de 29 em relação à ministra Carmen Lúcia e dezembro de 30 em relação ao Gilmar Mendes, é o teto dessas aposentadorias. Eles podem pedir para se aposentar antes, pode ser uma aposentadoria precoce, assim como foi o caso do ministro Barroso, né, que pediu para se aposentar antes do seu prazo ali, ele antecipou essa aposentadoria. Lembrando também que quando eles se aposentam, eles continuam recebendo, enfim, e agora eles têm até aquela segurança vitalícia, né? Eles votaram e decidiram que eles têm segurança vitalícia porque eles fizeram parte em algum momento da Suprema Corte. Fabi Barroso, eu quero te ouvir aqui a respeito. A gente mostrou aqui esse panorama de todas as outras cortes, né? E a gente levantou aqui esses 4 nomes em relação ao nosso STF. Pois é, olha como é interessante e qual a importância das eleições em outubro. O que a gente já tem no Brasil, eu entendo que é uma juristocracia concretizada, né? Que nós estamos sendo governados justamente por juízes e não somente do Supremo. Mas vamos falar primeiro do Supremo. Então, o Supremo tem 4 vagas, essas 4 vagas são de suma importância, pode mudar o jogo da justiça ou da injustiça no Brasil e também pode até corrigir esses erros diplomáticos que a gente vê aqui até nisso, né? O Supremo tem participado, então nós temos ali uma cesta podre de maçãs e essas maçãs precisam ser retiradas para as outras maçãs e a própria cesta, que é o Supremo Tribunal Federal, o tribunal em si, serem resguardados. Então é esta a importância. Então, e provavelmente, gente, se nós tivermos também algo justo no Brasil, provavelmente teremos 2 outros ministros, né, saindo do STF. Eu entendo assim, se houver justiça, temos aí a vaga do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, mas esses 2 a conferir. Agora, eu queria chamar a atenção para o pessoal também entender, por exemplo, em relação
o Tribunal Superior do Trabalho. Para as pessoas entenderem que estão em casa, que é uma coisa que não dá tempo de a gente comentar porque o Supremo ele vira protagonista, mas no Superior Tribunal do Trabalho ele acabou jogando a reforma trabalhista do Temer quase toda na lata do lixo, porque quando chega no Tribunal Superior do Trabalho, ela é refeita. É algo bem parecido com o que o Supremo STF faz com nossas legislações. O Congresso vai lá, legisla e cai. Então, na esfera do direito do trabalho, acontece igualzinho. Então, tudo que nós vimos ali, que o pessoal elogiou, que trouxe mais investimentos ao Brasil, isso tudo foi para o lixo quando chega nas mãos dos juízes que insistem em governar, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho. Maiara, agora é interessante porque essas vagas, quando esses ministros se aposentam, não significa necessariamente que eles vão sair de dentro do sistema político geral. Um bom exemplo é o Ricardo Lewandowski, que assumiu ali por um tempo a pasta de ministro da Justiça. É interessante a gente também notar que nessa composição aí desses quatro, o Barroso, a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o Fux são todas indicações da esquerda, né? São todos fruto aí do PT, seja na indicação da Dilma ou do Lula, são todos aí frutos do PT, no caso do Gilmar Mendes, FHC. Mas a gente vê que não tem ali uma participação equilibrada, já que existe direita e esquerda dentro do nosso país, não existe essa participação equilibrada quando nós estamos falando da Suprema Corte do nosso país. E é de se entender realmente porque temos isso, dado que tivemos 20 anos de governos de PT, né? Com Lula, com Dilma e etc. Então eles tiveram muitos anos para construir o que nós temos hoje dentro do nosso judiciário. Agora, aí mostra a importância realmente das eleições, né? Porque houve um tempo em que nós votávamos para presidente, que pelo menos, né, na teoria, votamos em um presidente ou pensamos em votar em um presidente que vai trazer investimento produtivo para o país, vai realmente construir estradas, escolas, melhorar a educação, saúde, segurança. Na prática, obviamente, sabemos que na teoria, né, na prática sabemos que foi bem diferente do que nós aqui defendemos, mas agora nós estamos falando de uma eleição que tem a capacidade de moldar a interpretação da Constituição, né? A Fabi, ela pode me corrigir aqui se eu estiver errada, mas o jurista, o juiz, ele vai fazer uma interpretação da Constituição. E o que nós estamos vendo são interpretações completamente erradas, né? Não é nem uma interpretação, é uma reformulação do texto, uma reinvenção do que está escrito dentro da Constituição. E nós estamos falando só do STF, por exemplo, são 4 vagas de 11, a gente está falando de quase 40%, são 36% das vagas, né, do STF. Então, é um número extremamente relevante, porque vai ditar o seguinte: se a esquerda ganhar, nós estamos basicamente dizendo que nós teremos ali crucificado, né, por definitivo, o emparelhamento do nosso judiciário, né, por 30 anos. Enquanto isso, se a direita ganhar, aí a gente tem uma chance de oxigenar a nossa corte. Então, isso vai ser extremamente relevante e principalmente para a gente falar muito sobre esse assunto, para que a pessoa, né, o brasileiro médio, tenha noção da responsabilidade que essas eleições desse ano vão ter, não só para a escolha do chefe do executivo, né? Esses últimos anos, acho que ficou claro que quem manda no país realmente é o judiciário, não é o presidente da República. Então, acho que a gente precisa comentar muito sobre isso aqui ao longo dos próximos meses para deixar claro para a maior quantidade de pessoas a importância dessa votação desse ano. E um outro ponto aqui, Fabi também pode me retificar aqui caso eu fale alguma besteira, mas no ano que vem, o próximo presidente do STF é o querido cabeça de ovo, né? Alexandre de Moraes. Então, ele que vai definir todas as pautas de votação, ele que vai definir para onde que o judiciário, o STF, vai virar a cabeça. Ele será o pescoço, basicamente, né? Ele que vai direcionar para que lado os demais juízes vão olhar, vão tomar decisões, vão discutir, etc. Isso por si só já é um problema gigante para a gente, dado todo o ativismo
que ele tem trazido desde 2021, 2022 para o cenário jurídico brasileiro. Então, trazer essa oxigenação de pessoas indicadas pela direita vai ser extremamente importante, não só enquanto o Alexandre de Moraes está ali como presidente do STF, mas também olhando para os próximos 30 anos, né? Quer dizer, o Gilmar Mendes, eu estava comendo terra, né? Vamos dizer assim, nunca comi terra, mas modo de falar, e o Gilmar Mendes já estava ferrando com o Brasil, Geise. Então, esse é o ponto que a gente precisa realmente olhar e se atentar muito na hora da votação e de disseminar esse tipo de informação, mostrar a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos em outubro para essa tomada de decisão, porque não é uma tomada de decisão que vai ficar 4, 8 anos, é uma tomada de decisão que vai reverberar pelos próximos 30 anos no Brasil. E nós já tivemos um gostinho bem ácido nesses últimos, vamos colocar, 5 anos, 4 anos, do que o judiciário é capaz de fazer e do que o judiciário é capaz de determinar nas nossas vidas civis, tá? Então, acho que esse é o grande ponto de atenção que nós precisamos trazer aqui para quem está nos assistindo, Geise.